não tenhais medo. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, explica assim, que o medo é um sentimento, um afeto desordenado, onde a pessoa fica presa à imaginação de um mal futuro. Então a pessoa, na verdade, está sempre em tensão, com medo. Por isso, então, se volta para algo que é possível e a pessoa deixa sua vida se governar a partir disso. Por isso que é uma paixão desordenada. E São Tomás elenca três tipos de medo. Medo da morte, medo da vergonha e o medo da solidão. Medo da morte, que a nossa vida a qualquer momento pode ser interrompida, causas naturais ou não. Medo da vergonha, primeira leitura, está o profeta Jeremias dizendo: eu tenho medo, quero me atacar, denunciemos a ele, vamos atacar a sua honra. Temos medo da vergonha diante dos outros, de coisas falsas ou mesmo verdadeiras, temos medo da vergonha. Temos medo da solidão. Nós, à medida que vamos somando aos nossos dias mais anos, temos medo de ficar sozinhos, do envelhecimento. Temos medo de estarmos neste mundo e não termos amigos. Temos medo da solidão. Então são os três grandes medos que dominam o homem. Coisas possíveis e que impedem da pessoa de viver agora, o tempo presente. Não tenhais medo, disse Jesus 3 vezes no Evangelho de hoje. E exatamente aqui Cristo nos ensina a ter confiança total nele. E de que modo Jesus nos ajuda no Evangelho de hoje? Não tenhais medo. Ele manda a gente observar os pardais. Animais tantos que existem por aí chegam a haverá estupidez, mas o Senhor sabe se algum deles cair por terra. No Evangelho de São Mateus, também no Sermão das Montanhas, Jesus faz o seguinte convite: olhai os lírios do campo, se vestem tão belos, nem Salomão, em sua maior glória, se vestiu como um deles. Olhai para os pássaros. Quem os alimenta? O Senhor cuida de cada um deles. Jesus então fez e faz-nos contemplar a natureza na sua beleza e na sua fragilidade e descobrir o cuidado de Deus. Então, nós somos filhos de Deus, não somos criaturas. Então, quando olhamos para os pardais que parecem tão estúpidos, a beleza dos lírios do campo, e descobrimos que Deus alimenta as aves dos céus, descobrimos que nós somos filhos, Ele vai cuidar muito mais de nós. Não tenhais medo, Deus cuida de nós. Aonde nossas lágrimas caem, lá está Deus para ampará-las. Aonde pensamos estar sozinhos, o Espírito Santo Consolador conhece e sabe o que acontece em nosso coração. Não tenhais medo. A segunda imagem, Jesus usa dos fios do cabelo na cabeça. É curiosa essa imagem, porque nos faz perceber uma coisa muito cotidiana e maternal. Vejam como que as mães escovam com cuidado os cabelos das suas filhas. Veja como que ela alinha o cabelo dos seus filhos. Ou seja, ela olha com atenção, vê se as coisas estão em ordem e tratam com muito amor. Esse é o jeito de Jesus, de olhar com esse jeito maternal. E Ele conhece os fios da nossa cabeça. Então, o Senhor não nos conhece de forma genérica. O Senhor ama a todos, mas com amor singular. Não tenhais medo. Por isso que nós devemos olhar para o céu e pensar: o Senhor cuida de nós. E qual que é, vamos dizer assim, a virtude que devemos cultivar para não ter medo? A fortaleza. Mas a fortaleza tem a ver com o amor. Porque quando nos sentimos amados, nos tornamos fortes. Uma pessoa que se sente querida, que se sente amada, ela se torna firme nesta vida, mesmo se estiver com a sua saúde debilitada, mesmo se estiver atravessando tribulações econômicas ou mesmo dentro do coração. Mas se a pessoa sabe se amada, ela se sente forte e curada de muitas forças. Então vejam, filhos e filhas amados, olhar para o céu e perceber assim: não tenhais medo. Jesus está dizendo a nós: Deus cuidará de nós, Deus cuida de nós. O Senhor nos sustenta na palma de sua mão. O Senhor nos trata com ternura
e a tal ponto que não precisamos ter medo. E assim então, que a nossa vida seja acreditar e crer que somos amados pelo Senhor. E por fim, na segunda leitura, São Paulo nos explica uma coisa muito bonita. Pelo Adão introduziu o pecado e a morte no mundo. Mas ao fazer isso, não significa que Jesus, quando veio trazer a redenção, ele veio só resolver o que Adão introduziu. Tanto é que São Paulo diz claramente, o dom ultrapassou o delito. Então, nós cantamos lá no tempo da Páscoa, ó feliz culpa de Adão, porque nos fez merecer tão grande Redentor. Adão trouxe coisas graves, Cristo trouxe muito mais, a graça e o amor de Deus e nos tornou filhos de Deus. Então assim, explica São Paulo, não é proporcional o que Adão fez e o que Cristo realizou. Em Cristo é infinitamente maior. Como podemos traduzir isso para nós? Nós não estamos só para consertar as coisas ou para deixar as coisas em ordem. Estamos aqui para fazer as coisas com intensidade de amor, como Cristo fez. Portanto, todas as vezes que nos contentamos em reparar e simplesmente consertar as coisas, ou fazer as coisas só na ordem do dever, somos medíocres, porque devemos alcançar a altura do coração e do jeito de Jesus. Filhos e filhas amados, levemos no nosso coração esse desejo. Eu quero ser como Cristo, não só reparando os males, mas colocando intensidade de amor e se fazendo ali multiplicar ainda mais a bondade do Senhor. Não tenhas medo, tenhas coragem. Confia no Senhor e tem coragem. E assim então podemos repetir aquela bela oração que o Papa Bento XVI rezava. Eu confio em Ti, eu me confio a Ti. Confio no Senhor e me confio, colocando-me em Tuas mãos. E Nossa Mãe Maria interceda e nos ajude na nossa caminhada.